é tudo mistério. Então, essa questão da Ásia é importante, porque a gente vai começar a analisar principalmente a região do Oriente Médio. Tá? A gente não vai para todas as regiões, a gente não vai, por exemplo, de China hoje. Vou dar uma atenção bem forte para o Oriente Médio. Tá bom? Vocês já viram o que com o Marcelo? Ai, que medo. América, né? Então, os detalhes, vocês vão ter o quê? África e Europa. Então tá. Só essa formação. Sim, eu sou brava, né? Então, essa formação é importante para a gente começar a perceber o processo que está acontecendo na Ásia. Pode passar. Dá para enxergar? Dá. Então tá. Então, dentro dessas ideias, gente, o que é importante que vocês saibam? A gente vai classificar o Oriente de acordo com uma visão eurocêntrica. Isso que é muito importante. Como assim? Dentro dessa formação, dentro dessas questões que a gente começa a perceber, eu vou desenvolvendo toda uma classificação regional do Oriente de acordo com a visão, com o olhar europeu. Percebam que eu tenho Oriente Próximo, que é aquilo mais próximo da Europa. Extremo Oriente. Por que Extremo Oriente? Porque a referência central dessa regionalização é a Europa. Concordo? Então, dentro dessa classificação, Extremo Oriente, Oriente Próximo, depois Ásia do Norte, tudo isso aqui vai gerar uma área chamada Oriente Médio. Tá? Então, é uma classificação importante. Essa área do Oriente Médio vai ser fortemente dominada posteriormente, né, pela Inglaterra. A gente vai discutir isso depois. Tá? Aqui eu botei para vocês só uma configuração do relevo, para vocês terem uma noção da paisagem. A gente não vai trabalhar essa parte física hoje, tá? Já vai avançar. Calma, aí segura. Tá? Então, essa formação, gente, é importante. Oriente Médio. Deixa eu só o pessoal entrar, fique à vontade. Ficar sentado para lá, vai passar o mais dele. Comédia aí, né? Essa formação aqui, gente, de países do Oriente Médio, eu quero que vocês destaquem. O que eu vou chamar a atenção dessa tabela? Cuidado que tem um fio aí. Verdade. Então tá bom. Aí, bota aí. Então tá bom. Essa organização de países que vão compor o Oriente Médio, o que eu quero destacar para vocês? A alta renda per capita, conseguem ver? Quem é que sabe me dizer que eu vou ter no Catar 11 mil dólares aproximadamente por cabeça? Quem é que sabe me dizer por que eu tenho esse alto, né? Essa alta formação? Por causa do petróleo. Empresas de petróleo agindo naquela região vão elevar fortemente, né, a riqueza interna. Isso é bem importante que a gente saiba. Essa região, geopoliticamente, é uma região altamente produtiva em petróleo. E eu vou ter toda a geopolítica mundial se configurando em volta disso. Tá bom? É importante a gente entender isso. Vamos entender o seguinte. Qual é o combustível principal da primeira revolução industrial? O carvão. A Europa já tinha, querendo ou não, alguma formação de carvão para alimentar essa máquina a vapor que está surgindo. Tá bom? Essa máquina a vapor que está surgindo é bem importante. Agora chega uma troca. Tá bom? Tem problema. Dentro dessa ideia que está surgindo, essa primeira revolução industrial, o carvão é o grande combustível. E a Inglaterra, né, que é a grande potência industrializada, está começando a colocar suas mercadorias por volta da Europa. Isso é importante. Na segunda revolução industrial, eu já não tenho mais só a Inglaterra como potência industrializada. Eu tenho uma expansão das potências, concordam? Eu vou aumentando essas potências industrializadas. Isso é bem importante. Conforme eu vou aumentando essas potências, os mercados internos europeus são cada vez mais saturados. Perfeito? Eles estão cada vez mais cheios dessas mercadorias das novas potências industriais. E surge uma necessidade política de consolidar um novo mercado consumidor, uma nova ideia de recurso. Para onde a Inglaterra, por exemplo, vai ir no século XIX? O que ela vai buscar, gente? Novas colônias, concordam? A ideia de um neocolonialismo. E é nesse período que o Oriente Médio ganha uma importância para a formação dessa economia capitalista que está surgindo. Perfeito? O Oriente Médio, lembre que a segunda revolução industrial tem esse novo motor, essa ideia de um motor a combustão com base em petróleo. Então o Oriente Médio começa a ter interesse no Ocidente por causa disso.
por causa do petróleo abundante na região. E eu vou ter uma consolidação, uma presença dessa Inglaterra no início do século XX. Deu para entender? Sim? Sim ou não? Passa assim se não quer falar. Então tá bom. Pode passar, porque é bastante longo. A questão do petróleo. Olhem para esse gráfico. O que chama a atenção nesse gráfico, gente? Muito bem. O Oriente Médio, a gente vai começar a perceber que ele tem uma fatia acima de 60%. Né? Mais de 60% do petróleo mundial ali na mão dessa região. Perfeito? Lembre, o Carlos Walter, um geógrafo, vai dizer que o capitalismo vai ter uma tendência fossilista. O que é isso? Que as duas energias base de toda a sua formação, uma delas é o carvão e a outra o petróleo. Combustíveis fósseis na sua tendência majoritária. Até hoje os combustíveis fósseis seguem sendo a maioria do combustível mundial. Tá bom? Isso é muito importante. Então, para a geopolítica internacional, essa área ganha destaque. Está sob o poder de quem no princípio do século XX? Inglaterra e França. Inglaterra, predominantemente, tá? Então você vai pegar a área, mas principalmente Inglaterra. Deu para entender? Sim? Então essa formação é importante. As maiores reservas do mundo. Qual é a maior reserva do mundo? Venezuela. Qual é a maior reserva? Arábia Saudita. Venezuela. Ah, juro pra ti, não ia te mentir, né? Então, por que acontece? Essa formação de a Venezuela liderando, né, uma das primeiras grandes reservas, uma grande reserva mundial, vai adentrar um organismo chamado OPEC. Vamos entender essa geopolítica. No início do século XX, nós temos um domínio, então, inglês, pegando toda aquela região do Oriente Médio. O poder inglês era inquestionável, né? Alta presença ali. O que eu tenho que vai diminuir o poder da Inglaterra? O que acontece, gente, que é importante? Primeira e Segunda Guerra. A Primeira e a Segunda Guerra vão romper com essa linha de poder inglesa, né? A Inglaterra sente fortemente, principalmente a Segunda Guerra, tendo seu território arrasado pela guerra. Isso vai permitir a ascensão de uma nova potência capitalista, que vai começar a ser, vamos dizer, a liderança do primeiro mundo. E essa potência capitalista? Os Estados Unidos da América. Tá bom? Então, o que está acontecendo no Ocidente? Uma alternância nas relações de poder. Tem alguma coisa acontecendo ali. O Oriente Médio, que tinha ali a Inglaterra, levantava governo, derruba governo, levanta governo, derruba. A Inglaterra que tinha esse poder, começa a perder poder no Oriente Médio. Perfeito? Ela começa a se enfraquecer. E quem é que vai assumir essa postura ali? Os Estados Unidos. Isso é muito importante. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética vão ter os seus olhos diretamente relacionados ao Oriente Médio. Aquele controle daquela região é muito importante. Tá bom? Então é bom que vocês coloquem isso. Eu achei que você estava chorando, cara. Eu disse, inclusive. Então, aí eu olhei, o cara tá mal. Recebeu uma mensagem no WhatsApp, agora que abalou aí. Ó, essa formação aqui, que vocês estão percebendo, é importante a gente entender para a geopolítica. Inglaterra dominando, em decadência, Estados Unidos ascendendo. Qual é a grande consolidação? Qual é o movimento de retorno à Terra Santa que está acontecendo? Como é o nome desse movimento? Que um povo faz. Lá no século XIX já estava fazendo e está cada vez mais forte nesse período. O sionismo. Perfeito? O que é o sionismo? É o retorno dos judeus para a Terra Santa. Esse retorno já estava acontecendo. Já havia, né, no século XIX, assentamentos judaicos dentro do Oriente. Perfeito? Aquela região chamada... Estou vendo. Aquela região... Como é que é o nome daquela região ali que vai começar os assentamentos judeus? Palestina. Isso é muito importante. A Palestina é o nome da área. Então esses assentamentos judeus começam a se formar, já vão gerar conflitos no início do século XX, final do século XIX. Isso é importante. Com tudo que aconteceu na Segunda Guerra e a necessidade econômica do Ocidente se instaurar lá dentro, os países ocidentais capitalistas vão defender fortemente o sionismo. Vão ver no sionismo que tem sim motivos religiosos, que tem sim motivos culturais, totalmente justificável dentro das suas crenças. Eles vão ver nesse sionismo um potencial de colocar, né, alguém relacionado aos seus negócios dentro do Oriente. Se cria em 1948 o Estado de... Vocês sabem essa, pelo amor de Deus. Estado de
Israel, obrigado. Só o senhor responde, né? Hoje o cara tá matando no peito todo. Ó, essa formação do Estado de Israel vai gerar um comportamento lá que vai gerar uma série de conflitos. Então eu já dei um panorama até a gente chegar onde importa. Pode passar. Ali tem algumas reservas comprovadas em número de barris, que eu botei para vocês. Vejo que a Venezuela realmente está liderando. Depois a Arábia Saudita, que o colega tinha ficado chateado, né? Não foi dessa vez, né? Depois Irã, Iraque, Kuwait. Todos esses países do Oriente Médio liderando a produção e as reservas de petróleo mundiais. Então isso é muito importante, né? O Oriente Médio e o seu petróleo. A geopolítica mundial é totalmente relacionada à necessidade desse petróleo. Gente, como eu disse para vocês, ainda está acima de 60% a dependência da sociedade capitalista em relação a esse petróleo. Tá bom? Então, isso é importante que você saiba. Só uma tabelinha, né, para dar uma refrescada. Aqui, isso, segura, tu tá impossível hoje, né? Ó, o que está acontecendo aqui? 7 irmãs. Quem são as 7 irmãs? Tá lá. Viu? Então, quem é que riscou na janela ali? Agora eu não tenho que riscar. O pessoal acontece. Ó, essa formação, gente, eu vou ter um conjunto de países que está determinando, que está agindo sobre o Oriente Médio. Um conjunto de países ocidentais. Nesses países, eu vou ter empresas que se destacam, que vão controlar a produção e a circulação do petróleo. 7 empresas grandes ganham, né, esse destaque. E vão ser chamadas de 7 irmãs. Vão dominar o petróleo no início do século XX. Isso é muito importante. Quais são as 7 irmãs? Tem os nomes reais, né? Standard Oil, Royal Dutch, Anglo-Persian. Todas essas aqui vão ser as principais. Texaco, quem é que já ouviu falar no Texaco? Texas Corporation. Já ouviram falar? Então, Texaco. A Chevron, já ouviram falar? O que é Chevron? De quem é a Chevron? Rockefeller. Rockefeller tem a ver, mas ele já foi. Esquece ele um pouquinho. Ó, Texaco e Chevron é o mesmo capital. Família Bush. São majoritários hoje, né? Da Chevron principalmente. Então, a família Bush, vocês já ouviram falar dos Bush? Um pouco famosos, né? Então, a família Bush tem capital forte em petróleo. Se entende muito da política externa dos governos Bush, né? Conflitos marcados, né? Pelo o grande inimigo que é o Islã. O Islã é do mal, né? Então, o que acontece? É muito interessante que quando termina o nazismo, o que os Estados Unidos da América fala? O mal do mundo não acabou. Né? Nós temos os comunistas aí querendo acabar com a tua liberdade, acabar com a tua felicidade. O que acontece? Essa formação aqui vai trazer que depois da Guerra Fria, o mal do mundo não acaba. É impressionante, o mal do mundo vai seguir, né? Então, qual é o mal do mundo depois da Guerra Fria? O Islã, né? Que também quer acabar com a tua felicidade, com a tua liberdade. Imagina um mundo islâmico sem MEC. Não tem como, né, pensar nesse cenário. Tá? Então aí eu tenho esse domínio que vai marcar a geopolítica de lá. Nesse início aqui, gente, ainda não importa o Islã nesse conflito, perfeito? Porque quem é que domina a Ásia fortemente? Vários países islâmicos estão sob a União Soviética. E a União Soviética está fazendo um poder de domínio, ditadura antirreligiosa fortíssimo, concorda? Então a União Soviética dá uma acalmada ali. E no Oriente, poucos conflitos são importados antes da criação do Estado de Israel. Deu para entender? O forte domínio inglês e a União Soviética davam uma apaziguada no cenário. Isso é importante. Agora, depois, pode passar, da criação do Estado de Israel, o conflito começa. Perfeito? E eu começo a ter tensões. Se forma, a ONU vai dizer, o Estado de Israel vai ser mais ou menos por aqui. A gente vai ver os mapas, né? Vai lá e coloca em áreas que seriam áreas da Palestina. Na hora, no mesmo ano, se forma uma Liga Árabe. Um conjunto de países que vão lutar diretamente buscando o fim de Israel, a saída de Israel da Terra Santa. Perfeito? Então, esses países vão ser formados por Jordânia, Síria, o Egito vem lá da África, né? Se meter a galo, Egito. Então, todos esses países vão estar ali querendo disputar a terra que seria a Palestina. Deu para entender? Israel ganha todos os conflitos. Impressionante, não tem nenhuma que Israel perde, né? Então, isso é importante. Israel vai ter muito apoio do Ocidente, então quando ela é instaurada em 48, Israel começa a ganhar os conflitos. E é interessante que
cada vitória de Israel significa uma alteração no seu mapa. Ela se expande, tem horas que a ONU obriga ela a devolver partes, então ela devolve. Né? Tem uma hora que ela chegou a pegar parte do Egito, o Monte Sinai. E a ONU não. Também não tem fresqueia, né? Não chega tanto. Aí Israel devolve o Monte Sinai. Então a situação de expansão é forte. E tudo isso faz com que eu tenha um momento onde os países da Liga Árabe percebem que eles têm uma barganha econômica. Vou querer cuidado com o teclado, pelo amor de Deus. Isso, olha aí. Então tá bom. Ó. Dentro desse processo eu vou ter uma formação de país que entende. Nós temos o petróleo, concordo? Vamos criar uma organização que vai combinar, vai regular a produção de petróleo. Na década de 60, gente, surge a OPEP, que eu acho que é a primeira grande sacada dessa ligada. Pega os principais produtores de petróleo e articula num grupo que vai combinar o seu preço, sua produção e sua circulação. Tá bom? Então, a OPEP, ó, 12 países detêm aproximadamente 78% das reservas. Então, é muito petróleo. A OPEP está na mão. Aí me perguntaram, a Rússia não é da OPEP? Era isso que você ia perguntar? Não, aquele pontinho vermelho oeste ali da América do Sul. É o 4. Era isso? Não, América do Sul. Tá, o que tem? Tem um... Ponto, aonde você está vendo ponto vermelho, cara? Tu falou oeste. Não tem nada aqui, ó. Ah, tu diz aqui? É. Isso não tá vermelho. É verde. Você tá enxergando vermelho? Não. É bem verde. Não, tipo, é muito verde. Mas você tá no gráfico? Ou é o fundo do lado? Não tem, ó, não sai. É o Equador. É o Equador? Sim. Eu tava agoniado, quer dizer, ponto vermelho. Ah, Deus tá muito louco. Pra ele também é vermelho. Gente, cadê o médico? Pode chamar. Acabamos de diagnosticar. É verde? Metade do Que seu cor é isso vermelho. aqui, gente? Verde. Quem é que vê vermelho? Que ninguém vai saber, né? Olha que lembrando, quem é que vê vermelho? Como é que vai saber se vê vermelho ou vê verde? Sabe se é daltônico. Você tem que saber, se não sabe, né? Gente, isso aqui é vermelho pra alguém, não, né? Pra ti é vermelho? Não, é verde. Ah, isso tá bom. Eu acho que não é. Mas tudo bem. Gente, a OPEP vai pegar países produtores da África, não só do Oriente Médio, né? África, vai pegar Venezuela, o Equador, vai pegar uma série de países querendo vincular, né, a esse cartel, chamam de cartel porque combina preço, né? Vai ser uma organização econômica tentando segurar esse petróleo. Lembrem, nem todo país do Oriente Médio é um país que está a fim de disputar contra o capitalismo, né? Nós temos sheiks na Arábia, nós temos pessoas fortemente inseridas na lógica do capital. É só vocês olharem a camisa do Barcelona. O que está escrito na camisa do Barcelona? É. Olha. É torcedor do Barcelona? Então, o Barcelona está escrito Qatar. Depois eu tenho Fly Emirates. Qual é a outra que tem também? Ah, não sei. Mas tem várias aí que realmente fazem ligação a empresas do Oriente Médio. Mostrando a integração no caso dos caras, ó. O jogo é o dinheiro, concorda? Mas eles criam a OPEP para se proteger. Quando é que a OPEP vai agir? Realmente mostra que está a fim de atucanar. Tem uma batalha que a gente vai ver, que é a Batalha de Yom Kippur. Essa Batalha de Yom Kippur, em 1973, é uma batalha onde a Liga Árabe planeja, num feriado deles, que acontece em setembro, ele planeja um ataque. Tá? E a Liga Árabe faz o ataque. Só que Israel já estava ligado. Israel ganha essa batalha. Né? Israel ganha de novo a Batalha de Yom Kippur. Indignados com isso, o que eles fazem? Vão tomar uma atitude econômica. Qual é a atitude? Elevar o preço do barril. Tá? Então a OPEP pega o preço do barril que era 2, 3 dólares e joga para 12, 15 dólares. Pô, se vocês forem ver aí a porcentagem do bagulho, é bastante, né? Então a OPEP tem essas ações políticas e eu diria, né, que em 1973 isso vai reformular o capitalismo. O capitalismo não pode mais ser o mesmo depois dessa. A crise é tão forte, abala tanto os Estados Unidos da América, que eu inclusive vou ter que gerar uma forma de produção, tirar o modelo produtivo de dentro dos países desenvolvidos e, cuidado para não derrubar, e espalhar pelo globo. Tá bom? Que é a globalização. A crise do petróleo influencia na globalização, tá? Pode passar.
Olha aí o Obama. Coitado do Obama, né? Então tá aqui. Gente, nós apoiamos a liberdade do Oriente Médio, exceto se for ruim para Israel, se for ruim para as empresas de petróleo, se o ditador for nosso amigo, e assim vai, né? As piadinhas aí arriadas. Então tá ali o Obama seguindo o óleo. Pode passar. Aí, chegamos. Agora tá na hora da conversão. Vai virar muçulmano. Você de parte. Já não pode falar partiu, se quer ser muçulmano. É verdade. O cara hashtag partiu. Não, muçulmano não fazer isso, né? Então, você percebe que a moça ali, ela tá afim do troço. Né? Então, essa ideia que está o símbolo do Islã, a do Lua, né, a estrela do conhecimento, marcada. O que vai ser esse Islã? Entramos, vimos toda a parte ali da questão econômica, concorda? A gente entendeu que o petróleo é o que marca a economia do lugar. Agora, entender a parte cultural dos conflitos é muito importante. E aí, quando fala em cultural, passa pelo Islã. Gente, o Islã é uma religião complexa. Ele tem várias correntes, perfeito? Correntes com comportamento determinado. Além dessas várias correntes que têm um comportamento determinado, eu achei que fosse a tua... Exatamente, eu achei que fosse a tua saia emendando na dela. Isso, cara. Não, na hora eu fiquei agoniado agora, entendeu? Então, essa situação do Islã faz a gente entender que quando eu pensar em Islã, eu tenho que aceitar a complexidade. O não entender, às vezes, é muito difícil, porque tem correntes que vão agir de uma forma completamente diferente do que tu esperava que elas agissem. Como uma menina pergunta assim, mas por que sunita briga com sunita? Não sei. Eles não sabem. É uma situação complicada. É uma situação de interpretação. Ah, mas por que os sunitas não seguem as sunas direitinho? Porque o mundo é complexo, concorda? Tá vendo gente morrer, não pegar nada. A situação é complicada. Então a gente vai entender um pouquinho disso. O Islã, então, é a religião que marca os muçulmanos. Pode passar. Agora está a hora de brilhar. Surge no século VII. Quem é o profeta islâmico? Mohammed. Também conhecido como? Maomé, né? Tudo é Mohammed, né? Então o Mohammed está lá, o Maomé, vai sofrer uma revelação de um anjo que gosta, um arcanjo, né? Não vamos dar chinelagem. Ele gosta de dar recado. Miguel. Que Miguel? Gabriel. É o arcanjo, ó, o mais importante. Gabriel. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel com Y. Que é mais raro ainda, né? Então, o arcanjo Gabriel dá o recado pro Maomé, ó. Resolve a treta. A situação está complicada, então está na hora de uma reformulação moral, uma reformulação espiritual, né? E Maomé vai pregar, essas ideias vão ser compiladas num livro chamado Corão ou Alcorão, concordam? Por que Alcorão? Porque Al é a preposição, né? Então seria o Corão. Então, Corão vai aparecer, o Deus deles é Alá, perfeito? E o livro principal, o Corão. Depois que morre Maomé, vai surgir uma treta. Tá? Isso é muito importante. O que está acontecendo? Maomé, gente, ele vai ser um líder. E ele vai expandir o Islã nesse século VII. A palavra vai dominar parte do Oriente Médio, principalmente aquela península arábica, perfeito? O Maomé vai pegar aqueles povos, eram vários povos, várias tribos tradicionais, né, arábicas, todas espalhadas. E o Maomé tenta dar uma unidade nisso, né? Aquela região da Arábia começa a ficar toda envolvida com esse Islã. E tudo vai expandindo para o Oriente e também norte da África. O Islã começa a se expandir fortemente por esses povos. O Islã, gente, chega a um período que ele chega a dominar a Europa. Pega toda a Península Ibérica ali, entende? Então, a expansão é forte dessas ideias. E o Islã, marcado, né, no seu princípio pelo conhecimento, perfeito? É muito interessante, tem um historiador amigo meu que ele trabalha com feminismo e Islã, e ele fala, né, que a relação do homem com a mulher era completamente diversa, diferente dessa atual. Entendeu? Sabe o harém? Sabe o que é harém? Todo mundo vê o harém na Turquia, os mais famosos. O que é? Um monte de mulheres disponíveis para o homem, concorda? Sabe que o harém não surge com a ideia sexual? Como os condados eram migrantes constantes e a violência contra a mulher por povos batedores, saqueadores, o estupro era muito grande, um líder, algum rico comerciante islâmico, ele juntava as mulheres para proteger em um harém. Então elas habitavam uma parte de sua propriedade chamada harém.
para a proteção delas. Por isso esses ditos casamentos. Ele não casava com elas oficialmente para ter todas, né? Ele casava para proteger. Então, o princípio disso aí. Que loucura, né? E aí, claro, vira depois a mulher quando vista com uma propriedade do homem. Mas isso são deturpações posteriores. Deu para entender o Maomé? Então, tá bom, Maomé era um cara massa. Então tá, o Maomé segue a vida dele, morreu, e aí vem a treta. Quando morre Maomé, precisamos saber para onde vai o Islã. Onde vai esse Islã? O que eu vou ter com esse Islã? Ah, mas eu mostrei já. Então, o Islã começa a ter rachas, começa a ter disputas internas. E eu vou ter, alguns vão dizer o seguinte: o novo líder do Islã, o califa novo, não deve ser necessariamente parente de Maomé. Até porque ele não deixou filhos diretos, conforme não deixou a sua prole. Então, o novo líder do Islã é o mais sábio, mais velho, que sabe as tradições, perfeito? E nós temos que interpretar como Maomé viveu. Né? E como Maomé viveu está sintetizado num conjunto de textos chamado Sunas. Deu para entender? Nós devemos nos espelhar na vida de Maomé, seguir a tradição, concordo? E o mais velho deve ser o líder, o mais velho, mais tradicional, mais sábio, ser o novo líder, o novo califa. Esses que vão adotar Sunas são os Sunitas. Olha que difícil, né? Sunitas. Anota isso, não estou anotando nada. Então anota mais fácil. Ó, esses Sunitas são importantes. Mas um outro grupo vai dizer, não, o novo líder do Islã tem que ter algum vínculo familiar com Maomé. Né? E não tem esse papo de interpretar outros textos. Outros textos são posteriores ao Corão. O que importa é o Corão. Perfeito? Temos que ter no Corão a grande obra, né? Uma interpretação mais direta dos textos do texto sagrado. Entendeu? Esse grupo, que tem como grande líder o primo de Maomé, seria um parente mais próximo, vai se chamar xiita. Deu para entender? Sim ou não? Então, o que acontece? Um grupo sunita e um grupo xiita começa a aparecer nesse Islã. Pode passar. Acho que eu botei uma aqui. Pode passar aí. Olha aí. Pessoal, todos os países ali, ó, que a gente está vendo do Islã, apresentam maioria sunita. Isso é muito importante. Que é, ao contrário do Irã e Iraque, são os maiorias xiitas. Tá bom? Anotem isso. A maioria dos países é sunita. Muito importante. Gente, tem uma coisa didática, não sei quem inventou essa história, mas muitos alunos trazem isso, né? De que os xiitas seriam os radicais e os sunitas seriam, né, os brandos, né? São os mais light. E aí o aluno pensa que terrorista é xiita e sunita é o cara mais light. Isso é muito errado. Osama Bin Laden, sunita. Saddam Hussein, sunita. Estado Islâmico, sunita. Deu para entender? A maioria desses grupos são sunitas. O que define o radicalismo da postura islâmica deles é um outro termo, que é o jihadismo ou não jihadismo. Tá bom? A gente vai falar disso depois. Então, dentro dessa formação, nós vamos ter as duas principais correntes do Islã. Como a gente vai falar de si? Vocês entenderam essa divisão do Islã? Sim. Façam assim se não querem falar. Então, tirando essa divisão do Islã, pode passar que vai ter uma outra árvore de roteiro. Aqui. Você deve, quem acompanhou o troço da Síria aí, deve ser o conflito da Síria, essas questões assim, deve saber que tem dentro dessa formação um novo termo, que não é nem xiita nem sunita. É o alauíta. Já ouviram falar? Então, os alauítas, cara, no seguinte a gente fala na Síria, a gente fala dos alauítas. Os alunos querem saber o que é alauíta. Essa alauíta. Alauíta, gente, é a mesma coisa aqui, ó, que o grande pacote xiita. Estão entendendo? Porém, é uma variação do xiita. Estão entendendo? Ele é marcado, inclusive, por alguma influência do cristianismo. Essa corrente alauíta. Eles comemoram o Natal, não no mesmo dia, comemoram dia 6 de janeiro, mas eles seguem nos calendários trocados, têm princípios um pouco diferentes. Então, os alauítas são uma variação da corrente xiita. Muitos deles se entendem como xiitas, porém com ressalvas diferentes aqui, nessas questões. Então é importante você notarem. Xiita, alauíta. Foi? Sim? Fechou? Então tá bom. Depois eu vou voltar para cá. Gravemente. Sunita, xiita e depois xiita, alauíta.
Aqui, os sunitas, então, o principal tronco do Islã, vão ter principalmente, são os principais depois de Maomé, e vão marcar o Oriente Médio, né? Os xiitas já vão aparecer querendo o Ali, que é o genro e primo de Maomé, uma coisa meio louca, né? Genro e primo de Maomé, como sucessor do Islã, familiar. Temos essa divisão. Pode passar. Aí os países islâmicos. Olha o domínio desse Islã, gente. Olha o mapa. Começa ali nos planaltos da Arábia e domina toda essa região hoje. Aqui, verde escuro, população mais de 80% islâmica. Quando é o verde mais claro, vai caindo até 10, 30%. Né? Hoje tem outras informações. Estão vendo? Vendo, né? Só não se serve. Essa formação aqui, gente, é muito importante. Por quê? Dá pra ver que é verde, né? Sim. Tá tranquilo? É verde? Estou falando contigo, então? Tá brincando comigo, né? Ó, essa palhaçada aqui, né? Toda essa formação de países que a gente tem aqui, vai garantir ao Islã uma postura controlando os principais produtores de petróleo. Pega todo o Oriente Médio e norte da África. Toda essa região, gente, é importante. Daí, qual é o nome da variação do grupo Estado Islâmico que está agindo na África? Um grupo que tem posturas parecidas com o Estado Islâmico, tem relações com o Estado Islâmico e age na Nigéria. Boko Haram. Concordo? Não sou eu que vou falar da África, né? Vocês vão ter aula hoje. Quem é que ele vai falar da África? Limeira, né? Então, essa formação do Boko Haram vai ser uma parceria próxima aqui com o Estado Islâmico. Interessante, é uma proximidade. Deu para entender isso aqui? Sim? Pode passar então. Chegamos num conflito famoso. Né? Esse conflito milenar, ele é um conflito milenar, é forte, um conflito de centenas de anos, né? Ele vai ser marcado, né, por povos irmãos. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Pode passar que tem árvore genealógica aqui. Olha aí. Então, gente, na Bíblia, a gente já leu a Bíblia. Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Toda? São os filhos de Satã. Olha. Não, quem é que já tocou na Bíblia? E não queimou? E não queimou? Não, já veio, né? O pessoal dos verdadeiros universitários. O pessoal do mal, né? Então, essa formação, o pessoal aí que não é fiel, né? Eu vou ter vindo pra cá um cara chamado Noé. Já ouviram falar? Noé? Não é. Noé, não é Noel. Noel estava presente, né? Era outro papel histórico. Tá? Então, já ouviram falar em Noé? Sim? Então Noé, ele vai ter um filho chamado Sem. Sem. Então, Sem. Nada. Eu falei Sem. Volta aí. Então, o filho de Noé, Sem, vai dar origem a toda uma árvore genealógica específica, que são os povos semitas. É importante, tá? Então, o semi não dá para enxergar, não adianta vocês virem para perto, que realmente vai ter que ver em casa. Então, vou mandar, se vocês me oferecerem um grupo aí, me chamar no Facebook, eu mando. Tá? Então, o Sem vai dar em algum momento em Abraão. Importante. Todo mundo sabe quem é Abraão? Eu estou preocupado com a moral dessa turma. Questão ética, né? Todo mundo sabe a Bíblia. Então, o Abraão, ele vai ter uma treta que ele não consegue gerar um filho com a sua esposa oficial, Sara. Tá? E aí o que acontece? Era oficial, né? Então o que acontece? Ele e a Sara não estão conseguindo gerar um filho. Aí ele vai lá e consegue conversa com a Sara e ela permite que ele tente com algo que seria próximo da serviçal, da agregada ali, que vai ser a Hagar. Deu pra entender? Então a Hagar, ele vai tentar um filho com a Hagar e consegue. O filho que nasce vai chamar Ismael. Muito importante. Então o filho de Abraão com a Hagar. Depois Abraão vai tentar, né? Vai seguir tentando. A vida é alternativa, né? Então o Abraão ele segue lá tentando e consegue ter um filho, né, com a Sara, que vai ser o... Sobrou um só. O Isaac. Israel depois.
Então, o Isaac. Chegaram aqui? Esse Isaac vai ficar lá. Vai ter um episódio na Bíblia, para quem leu, né? Não vou dar spoiler, vou contar o final. Vai ter no Apocalipse, né? Então, o que acontece? Qual é o último capítulo da Bíblia? Não sei qual é. Quem é que leu a Bíblia? Tu falou que leu. Qual é o último capítulo? Não leu. Pois é, tu não leu nada, mentiroso. Ó, o que acontece? Nessa formação, gente, da família, eu vou ter Sara e a Hagar. O filho, anotem isso, o filho de Sara, Isaac, ele vai ser o filho principal. O filho Ismael tem alguma coisa, alguma tensão que acontece entre o Ismael e a Hagar, né, com a Sara, e Sara solicita a Abraão que ele vai embora. Os dois, o filho e a mãe dele, sumam dali. E Abraão, né, tem que obedecer, vai lá e diz, ó, pessoal, não vai dar pra vocês, né? Vocês vão ter que sair da casa, vai dar uma banda aí. E aí Abraão solicita a Deus que, por favor, o filho também tenha sucesso. Eles vão peregrinar. E Ismael e Hagar, sua mãe, vão se estabelecer aonde eu tenho a planície arábica. Concordo? Essa região arábica ali, eles vão dar origem ao quê? Aos povos árabes. Estão entendendo? Então os povos árabes têm seu patriarca vindo por Ismael. Isso é muito importante. E o outro Isaac vai dar origem a quem? Vai estabelecer mais naquela região da Jordânia e vai dar origem, né? Toda aquela parte ali, Jordânia, Palestina, todo aquele povo vai se formar os povos hebreus. Tá bom? Os povos hebreus que vão dar origem depois aos judeus. Tá? Isso é bem importante. Então, por que povos irmãos? Porque saem da mesma árvore genealógica. Existe uma relação entre os dois. Tá bom? Isso é muito importante. Pode passar. Daqui, entramos nos conflitos. O que está acontecendo? Como eu disse para vocês, eu tenho um movimento sionista. Esse movimento sionista está querendo voltar para a Terra Prometida. Tá? Existe esse respaldo, né? Existe uma tentativa de voltar. Porque os judeus, em um determinado momento da história, vão fazer sua diáspora, lá na história antiga. Concordo? Já tiveram isso? Então eles saem da Terra Prometida, buscando a verdadeira Terra Prometida. Aí depois querem voltar. Quando voltam esses povos judeus, facilmente inseridos no comércio, né? Muitos deles já se tornaram empresários, né? Suas famílias se tornaram empresários dentro da Alemanha, dentro dos países europeus. Tinham força política nos Estados Unidos da América. Então os judeus já estão bem inseridos no mundo ocidental. E começa um processo de sionismo, de retorno. Esse sionismo, pode passar o próximo slide, ele vai se dar principalmente para essa área aqui, que é próxima de Jerusalém. Essa área é conhecida como Palestina. Isso é muito importante. O sionismo ele começa a voltar para uma área da Palestina, onde eu tenho ali povos árabes que ficaram, né? São os palestinos. Essa área da Palestina começa a sofrer com esse sionismo, que ainda não era apoiado por nenhum governo. Pós Segunda Guerra, então, nós temos a ONU se consolidando, e como uma das grandes medidas iniciais da ONU, que a ONU não tinha nem 5 anos, né? A ONU vai lá e apoia a criação de um Estado judeu. E a ONU faz essa divisão aqui, ó. Em verdinho seria o que a ONU está propondo. Olha lá o verdinho que ela botou em Jerusalém. Dá pra ver? Em verdinho, ou vermelho pro colega, seria aquilo que a gente está propondo para Israel. A ONU está dizendo, ó, isso aí vai para Israel. Em laranja seriam as terras do Estado árabe. Né? Que a ideia de como assim? Não vai chamar Palestina no primeiro momento, vai ser um Estado árabe. Perfeito? Estado dado aos árabes. Percebam que ele tem uma ligação aqui, né? E vai ficar essa formação da ONU. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, a ONU vai partilhar a área chamada Palestina entre um possível Estado árabe e um Estado de Israel. Isso é muito importante. A Liga Árabe, mais do que na hora, se organiza porque não tem interesse nenhum na presença dos judeus dentro do Oriente Médio. Concordam? Então, ninguém quer. E essa Liga Árabe formada por Egito, por Síria, por Líbano, pela Jordânia, todos eles vão começar a se organizar para atacar Israel. E uma série de conflitos se sucedem daí. Volta um slide lá. Aqui tem para vocês, ó. Primeiras tentativas, a Guerra de Independência. 1948, nós vamos ter, então, os judeus numa guerra tentando se manter para estabelecer o seu território. Eles sofrem uma invasão e conseguem, né, vencer o primeiro conflito.
chamada Guerra de Independência. Primeiro conflito árabe-israelense. Deu pra entender? Conflito armado, Israel vence. Depois, esse aqui é importante, ó, Guerra dos 6 Dias. Pode passar? Passa de novo. Gente, isso aqui é marcado pela presença palestina. Isso aqui é a área, tá vendo os pontinhos brancos? Então, essa área era marcada pela presença de judeus. Olhem bem. Com o Estado de Israel consolidado, a partir de 48 eu tenho isso aqui. Conseguem ver? Sim? Então eu tenho um avanço, tudo formado. A partir da Guerra de 6 Dias, Israel chega a pegar parte do Sinai, do Monte Sinai, e parte de áreas do Líbano. Então Israel dá uma expandida e a ONU chega em cima de Israel e diz, ó, segue a partilha. Chega de expansões, concorda? Mas como não há um Estado reconhecido da Palestina, Israel só devolve as terras do Monte Sinai e que tinha pego ali no Líbano. O resto de Israel segue se expandindo. Ao ponto de hoje, eu ter 2 áreas de destaque. Perfeito? Que ficaram residuais. Uma Palestina, uma área sob controle palestino, né, ou de Estado árabe, chamada Cisjordânia, e a outra chamada faixa de Gaza. São os 2 pontos que o povo árabe, em formação, representado por esses palestinos, está conseguindo resistir ali. Hoje, gente, está nessa situação aqui. 2007, ó, foi os últimos mapas. Então a gente tem essa formação. Percebam que na Cisjordânia já tem um domínio fragmentado. Forte presença de Israel, conseguem ver? E a faixa de Gaza, toda fragmentada também. Estão entendendo até aqui? Só para não avançar muito. Respirem. Vamos respirar. Faz bem, é muito bom. Suja alto. Ó, então, essa formação sométrica, você serve? Nem tem idade para isso, né? Então, essa formação aqui, eu vou ter perdendo espaço. A faixa de Gaza, Israel, como diz, ó, eles estão traficando armas para faixa de Gaza. Então, esse conflito armado aí não nos interessa. Então, a gente vai construir um muro. Israel constrói um muro que isola boa parte da faixa de Gaza, dificultando o acesso a alimentos, dificultando toda uma circulação. E o Egito, que estava fortemente envolvido com a Liga Árabe, começa a sair do conflito. A ONU dá uma pressão no Egito, né? E o Egito percebe que não, ficar nesse constante conflito está sendo custoso para o Egito, e o Egito sai. E, inclusive, constrói aqui formações para impedir a circulação dos palestinos para o Egito. O Egito também bloqueia. O Egito serve ao isolamento da faixa de Gaza. Estão entendendo? O Egito, aquele que estava lá peleando contra Israel, agora prefere se abster e não deixar a faixa de Gaza sair para cá. Deu para entender? O que é faixa de Gaza? O que é Cisjordânia? São territórios residuais de palestinos. Tá bom? Onde eles resistem, onde eles têm organização, inclusive, política, perfeito? Tentando resistir. Então é isso que é Cisjordânia, é isso que é faixa de Gaza. Alguma dúvida? Professor, tu pode explicar de novo a parte do Egito, que eu não entendi. Qual parte do Egito? A parte por que ele saiu do conflito? É. Assim, ó, o Egito ele tem uma etnia árabe também, concorda? Muito ali com as nossas formações. Então tem presença da etnia árabe. Essa formação e essa presença vai entrar no conflito inicial. Quando diz, ó, o Estado de Israel vai ser isso aqui, ó. Essa formação. O Egito é um que forma a Liga Árabe e vai para cima. Perfeito? Então ataca Israel por aqui, concorda? Sim. Nessas guerras, o Egito perde muito financeiramente. Inclusive perde parte do seu território para Israel. Volta no mapa anterior. Ó, Israel chega a pegar na década de 60 boa parte da região do Sinai, ó. O Monte Sinai, etc. Tá vendo? Então pega aqui, pega as colinas de Golã na Síria, pega uma partezinha aqui do Líbano, concorda? Então nessa guerra de 6 dias, e domina a Cisjordânia, invade a faixa de Gaza, Israel toma um poder muito grande, concorda? Consegue. E o Egito começa aos poucos a se ausentar desses conflitos constantes. Não quer dizer que seja a favor de Israel, não quer, só começa a se ausentar dos conflitos constantes, porque está sendo custoso para o Egito toda essa formação. Quer ver? Então isso é importante. Alguma dúvida aqui, gente? Não? Não pode passar. Vocês devem estar se perguntando, o que é? Fala dele. São árabes que estavam numa região. Lembra? Ó, o povo judeu fez a diáspora. Ficaram naquela região, que chama Palestina, um nome da região, ficaram árabes. O povo hebreu foi embora, ficaram árabes. Os árabes daquela região a gente chama de palestinos. Então eles são etnia majoritariamente árabe.
festa, na volta, né? Um monte de gente. Aqui é uma confusão, mas nessa região os palestinos são esses caras. Deu para entender? Então esses resistentes, esse Estado árabe que a ONU propôs, está cada vez mais distante. Porque Israel está cada vez mais tomando essa área. Se fala em Palestina, só dentro da Palestina. O que é a Palestina hoje? Seria essa área, porém, residual de povo árabe. Isso aqui. Deu para entender? E aí, gente, dentro desse primeiro momento aqui, ó, surge um partido político. Isso começa a conflito importante, ó. A Palestina, quando ela vê o Estado de Israel, ela escolhe resistir. E como é que ela vai resistir? Tem um grupo que toma muito destaque nessa resistência. É um grupo inicial formado na década de 50, chamado Fatah. Isso é muito importante. Surge o Fatah. E o seu líder, tem que saber, é Yasser Arafat. Perfeito? Então o Fatah, pode passar, acho que tem um logo dele aí. Tá aí o Fatah. Acho não, tenho certeza que foi o filho, né? Então, o Yasser Arafat é o grande líder, né, desse grupo de resistência. Ou seja, o que está propondo o Fatah? O fim de Israel. Essa é a ideia do Fatah. Não tem que ter Israel. Só que o Fatah não é um grupo bélico. Perfeito? Ele vai ter armamentos, vai se envolver em conflitos, mas não é a proposta dele. Perfeito? A ideia dele é um Estado palestino. E olha só, gente, isso é muito importante. Estado palestino laico. Isso é muito importante. Um pega-ratão maravilhoso para a prova. O Fatah propõe um Estado palestino laico. O que é laico? Não tem religião que coordene o Estado. Perfeito? O Estado é laico. Não existe influência de religião no Estado. Uma república democrática. Perfeito? É considerado um partido de esquerda, o Fatah, centro-esquerda, né? Que quer organizar a situação dentro do Oriente Médio. Então, inclusive o Fatah vai estar envolvido na fundação da OLP. O que é a OLP? Organização pela Libertação da Palestina. Que aí não é só o Fatah, né? São outros grupos que também estão nessa resistência. Então, olha só. Consolidação do Estado de Israel 48, década de 50, criação de uma resistência, perfeito? Década de 60, organização de várias resistências num grande grupo. Pegaram isso? Primeiro grupo de destaque, Fatah. Depois o Fatah vai liderar uma organização que envolve outros grupos dentro da Palestina. Todo mundo me entendendo aqui? O Fatah está liderando ali, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Tá? Então o Fatah tem essa presença. Só que junto com o Fatah, um pouquinho depois, década de 70, início de 80, vai surgir um outro grupo que não está contente com a libertação da Palestina assim. O grupo acredita que a luta pela Palestina não é uma luta simplesmente política, é uma luta religiosa. É a expansão do Islã e do povo árabe que nos interessa. Concordam? Não é simplesmente dar um Estado para a Palestina. Por isso, em oposição ao Fatah, surge um outro grupo, também sunita, perfeito? Um grupo também islâmico, de maioria sunita, porém que acredita que o Estado deve ser religioso. Deu para entender? Surge o Hamas. Então, quais são os dois grupos que disputam a Palestina? Grupos internos, Hamas e Fatah. Deu para entender isso? Então tá bom, pode passar que tá ali o Hamas. Olha aí, esse é o Arafat, pode passar. Volta ali que o tio tem um sorriso, né? Volta ali. Volta. Tá me ignorando? Não tá não. É um sorriso, né? Ele ganha o prêmio Nobel da Paz, né? O Fatah, exatamente porque o Fatah não tem essa postura agressiva, o Fatah disputa eleições. Dentro da Palestina, olha a complexidade. Apesar de todos esses conflitos, de todas as dificuldades, existem eleições, existe um parlamento dentro dessas regiões de resistência. Eu estou falando. Existe, né, toda uma tentativa de manter a resistência politicamente. Os dois são... Ah, é a Palestina que é mais isso. Só que lembra, não importa falar muito em sunita e xiita com o Fatah, porque o Fatah não quer saber disso, não. O Fatah é um grupo político. Tá? Claro que o Fatah quer liberdade religiosa, é óbvio que o Fatah quer respeitar o Islã, porque é um grupo islâmico. Né? Mas não é o objetivo um Estado islâmico. Existe até um grupo chamado Estado Islâmico. Depois eu já falei. Deu para entender? O Arafat? Pode passar. Entenderam o Hamas? Tá, aí vem a maior confusão. A gente falou dentro da Palestina. Mas influenciando de fora esse conflito,
tem outros grupos. Pode passar. Como, por exemplo, o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo que vai surgir no Líbano. E é um grupo de maioria ou força xiita. Anotem, ó, lá no Líbano. Volta pro mapa pra gente espacializar isso rapidinho. Só pra vocês verem onde é que é o Líbano. Volta mais um pouquinho. Aqui, ó. Estão vendo? É perto. Está envolvido. Lembra que o Líbano fez parte da Liga Árabe. E o Líbano está cheio de contradições internas. Inclusive guerras internas, mini-guerras, guerrilhas, etc. Que pode ajudar a palavra. Que vão gerar um grupo que quer resistir aos sunitas dentro do Líbano. Começa um grupo xiita querendo disputar o poder. Entendendo? Então, dentro do Líbano, a minoria xiita se organiza, parte dessa minoria, para formar um grupo chamado Hezbollah. Fala, querido. Pode avançar lá para o Hezbollah. São grupos políticos, são considerados de partidos. Pode botar a palavra partidos. O Hezbollah é um grupo militar. Tá? Então, o Hezbollah é um grupo que tem mais interesse militar, obviamente tem interesse político, está envolvido, né? Mas não é que nem o Hamas e o Fatah. O Hamas e o Fatah disputam eleições. Eles vão lá na Palestina, ó, quem é que representa a faixa de Gaza hoje? O Hamas. O Hamas tomou o poder, ganhou as eleições. Democraticamente, foi eleito na Palestina. Então isso que é interessante, né? Apesar de todo esse cenário, tem eleições. Uma coisa interna bem complexa. O Hezbollah está lá no Líbano. Então ele vai ser uma minoria xiita organizada. E agora vem um conceito que vocês têm, anotem aí, gente. O conceito de jihadismo. Isso é uma coisa que tem que saber. Não importa se tu é xiita ou sunita. A política de resistência é diferente. Parte acredita na guerra santa, ou no grande esforço. Acredita no chamado jihad. E o que é o jihad? É o grande esforço, né? É a batalha, é a luta. O jihad, as correntes jihadistas, elas podem vir tanto dos sunitas quanto dos xiitas. E eles acreditam que existe um grande mal que deve ser vencido para o Islã imperar. Deu para entender? O jihadismo é uma postura, perfeito? De guerra. É uma postura de combate. O jihad significa luta. Deu para entender? Significa luta ou esforço. Então o jihadismo vai aparecer no xiita. Por exemplo, o Hezbollah é um grupo xiita, jihadista, perfeito? E vai aparecer no sunita, como a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo sunita, porém jihadista. Acredita na guerra santa. O Estado Islâmico só vai ser possível a partir da guerra, do conflito, né? De vencer o mal. Deu para entender? E o mal significa quem? O Ocidente, né? Perfeito? O Ocidente é o grande mal que é para eles. É a grande deturpação da moral. Estão comigo aqui? Ou fui sozinho? Porque às vezes eu vou. Né? Vou loucamente. Então tá aí, essa força islâmica vai ter influência dentro do Líbano, vai ter influência política, inclusive administrando algumas cidades, o Hezbollah, vai influenciar regiões externas. Não esqueça que o Hezbollah chega a aparecer dentro da Síria. Tá? A gente vai falar depois. Mas o Hezbollah ele sai às vezes do Líbano. Né? É um grupo que atua majoritariamente no Líbano. Pode avançar. Que saudade, hein? Osama! Osama tá lá, olha ali. Vocês lembram do Osama? Eu lembro dos anos 2000 para marcar para saber cadê o Osama. Lembra disso? Onde está o Osama? Era piada, cassete e paleta. Cadê o Osama? Lembra? Então, essa ideia de Osama Bin Laden é importante construir lá na Guerra Fria. Calma, vamos junto comigo.